Daí, turma, tudo tranquilo? Nem tudo, né? Claro. Mas enfim, espero que estejam bem. E vamos lá, vamos adiante. Pessoal, hoje a gente vai. Eu vou conversar um pouquinho com vocês para basicamente falar um pouquinho sobre inclusão social e tem a ver com a atividade que a gente vai desenvolver para essa aula de sexta-feira. Eu postei dois vídeos que eu achei bem interessante a respeito da inclusão social e também um filme chamado Colegas. A gente vai fazer uma atividade a partir dele. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da inclusão social, até para que vocês entendam bem a questão de qual atividade que vocês devem desenvolver. Tá certo? Então, uma boa noite, vamos conversar um pouquinho e depois eu passo a atividade que vocês vão fazer, que vai valer presença, tá, galera? Então, tomem esse cuidado aí. Vocês podem entrar também na sala lá onde a gente pode interagir, conversar para tirar eventualmente alguma dúvida. Então, para a gente entender a inclusão social, tem que entender também a exclusão social, né? Então, porque o conceito é inverso, justamente a inclusão social, ela busca evitar que determinadas pessoas, grupos, por sua condição, cor da pele, etc., ela fique excluída da sociedade, ou seja, não possa se beneficiar de tudo que a sociedade oferece a ela. Então, se a gente pensar em inclusão social, se diz que é o ato de incluir na sociedade as categorias, né, que historicamente foram excluídas da sociedade, como os negros, os indígenas, as pessoas com necessidades especiais, ou pobre, ou moradores de rua, pessoa de baixa renda, enfim. Ou seja, aquilo que não estava dentro de uma determinada ideologia, de uma determinada camada social, ele acabava sendo excluído e não podendo usufruir, digamos assim, dos benefícios que a sociedade normalmente traz, de oportunidade, de ter uma vida boa, etc. Então essas medidas de inclusão social visam basicamente integrar esses grupos vulneráveis à sociedade, garantindo assim os seus direitos. Okay. A necessidade, então, de inclusão desses grupos sociais é praticamente um resgate social, né? Porque esses grupos ficaram à margem da sociedade, sem acesso à educação, moradia, emprego, saúde, alimentação, ou seja, com a evolução da sociedade, a mudança dos paradigmas, a maneira de pensar, a questão que a gente conversou em aula, né? A questão de respeitar o próximo, né? De se colocar no lugar dele, falou em etnocentrismo e alteridade, é justamente esses pontos que a inclusão social busca ver a pessoa mesmo diferente, na realidade com os mesmos direitos, enfim, que deve ter as mesmas oportunidades, e para isso tem que ser promovido atos para que isso efetivamente ocorra e que eles não fiquem excluídos da sociedade em razão das suas limitações, da sua cor de pele, etc. Por exemplo, as pessoas com deficiência física mal conseguiam andar pelas ruas, né? Não tinha aquela preocupação com acesso, por exemplo, que hoje se tem. E tudo isso foi uma evolução da sociedade na maneira de pensar, e também as legislações foram alcançando o nível de garantir que essas pessoas tenham efetivamente esse acesso. As pessoas com problemas neurológicos também muitas vezes foram excluídas. A própria lei de diretrizes básicas acabou abarcando essa situação. A Constituição de 88, muito importante para o resguardo desses direitos também. A Declaração dos Direitos Humanos, né, que também garantiu que as pessoas fossem iguais e tiverem acesso, etc, etc. A questão da evolução da ideia em relação à sexualidade também, que em determinado tempo se entendia até que o camarada que tinha outra opção sexual era um criminoso, e por isso ele era excluído da sociedade. Né? O mercado de trabalho não aceitava esse tipo de pessoa, porque julgavam ele como um criminoso e não como uma pessoa com seus direitos, etc. A baixa renda
é um fator preponderante assim para a tua exclusão social, porque acaba que tu não acessa os serviços básicos de qualidade, né? Tu te veste mal, tu come mal, tu frequenta lugares que não são bons, o acesso à medicina é ruim também, então acaba tu sendo excluído dessas oportunidades. E isso é algo que efetivamente tem que ser combatido. E vocês, na condição de futuros profissionais do direito, vão ter a oportunidade de lutar contra isso, né? Por isso a importância do debate da questão da inclusão social, né? Por isso, o porquê da aula de antropologia, inclusão social? Porque faz parte do estudo do homem, da sociedade, e vocês, na condições de futuros profissionais do direito, também vão ter a oportunidade de trabalhar nesse sentido. Né? Em relação a um marco de inclusão social, dá para a gente pensar lá em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? que indicou que toda pessoa, independente da sua origem, opinião política, crença, cor, raça, deve ter os seus direitos básicos atendidos. Né? Isso para evitar o genocídio que aconteceu já na Segunda Guerra Mundial. E a Constituição Federal de 1988 foi um documento que se alinhou com essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, e muitos dos direitos foram assegurados na Constituição de 88. Também a Lei 9.394/93, que eu havia falado das leis de diretrizes, que obrigou as escolas a receberem a pessoa com deficiência e também equipar as escolas com isso. Eu lembro no escritório, muito tempo atrás, de ter que acionar a escola em razão de que não queriam aceitar uma criança com deficiência. E o juiz prontamente deu a liminar e determinou que a escola recebesse e desse um jeito naquilo. A questão da acessibilidade, também as pessoas com alguma deficiência física, né? Está lá no artigo 227 da Constituição Federal, a obrigatoriedade de ter acesso aos deficientes físicos em prédio público, transporte público, etc. Então, em relação à importância da Constituição, por exemplo, a obrigatoriedade de uma instituição de ensino, tanto público como particular, a aceitar alunos com deficiência foi a partir dali. Antes não era obrigatório. Né? E em relação às instituições privadas, a Lei 13.146 de 2015 igualmente assegurou esse direito. Ou seja, a instituição privada deve aceitar a pessoa com deficiência física ou qualquer tipo de deficiência. Então, na verdade, claro que para essa inclusão não basta um mandamento judicial, uma ordem judicial, tem que ter uma estrutura para receber essa pessoa, né? Não é assim simplesmente. Então, claro que tem que partir de uma política pública de receber isso. Não adianta só ordenar e não dar os meios para que isso aconteça. Então, precisa de uma equipe interdisciplinar, na verdade, para atender essas pessoas. Né? Tem que ter a formação dos professores para que saibam lidar com isso, de bem atender. Não é só jogar o cara num canto da sala e fica aí. Né? Daí não adiantaria absolutamente nada. Então, dentre os exemplos de inclusão social, está, por exemplo, as cotas na universidade pública, para fim de concurso público, a inclusão de deficientes físicos em escolas regulares, que eu havia falado, os programas de assistência social para o pessoal de baixa renda, programas de profissionalização para jovens e carentes, enfim, o acesso das necessidades especiais também, enfim, qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade. Então a inclusão social eu vejo como um tema assim muito importante. Eu saí de uma família muito pobre, com 6 irmãos, e estudei, não sei como, o pai deu jeito para fazer isso, porque e senti muitas vezes na carne assim a certa exclusão que tu recebe da sociedade em razão que tu é pobre, que tu não tem condição, que se vê de imediato que tu não vai conseguir acompanhar o ritmo das outras pessoas, de quem está na tua volta.
Então, eu parti para estudar graças ao empenho dos meus pais e tudo, mas senti em muitas circunstâncias que a minha condição financeira meio que fechava algumas portas. E isso é algo muito chato, muito ruim de sentir. Então, na verdade, a gente tem que se policiar nesse sentido, né? A gente tem que cuidar para eventualmente a gente também não estar excluindo alguém em razão da sua escolha, é, de como agir, de como... Claro que tu exclui algumas pessoas que digamos que não é da tua tribo, mas nem para isso tu precisa desrespeitar essa pessoa, né? Tu não é obrigado a conviver com alguém que tu não tenha afinidade de pensamento, de atitude, mas aceitar que o diferente tem o mesmo direito que tu. Respeito, simplesmente. Tu não é obrigado a ter afeto para uma pessoa, conviver com uma pessoa que tu não concorda com a maneira como ela age. Mas tu tem que respeitar essa pessoa. Entender que ela só é diferente de ti. Que a cor da pele, que a origem dela, que a condição financeira dela não é algo que vá de forma alguma te trazer qualquer prejuízo e nem tu pode levar qualquer prejuízo a essa pessoa. Né? Então, eu lembro de um episódio de um amigo meu, o Eloy Nascimento. O irmão dele ele é negro, mas é mais para pardo, assim. O irmão dele é negro, negão mesmo. A gente tava jogando bola e eu disse: toca a bola, negão. E ele ficou puta, cara, ficou brabo com aquilo. Eu não tinha, obviamente, nenhuma maldade com isso, mas ele ficou ofendido com isso pelo irmão. Aí, surpreendentemente, o irmão dele veio e disse, brigou com o irmão dele, disse: cara, mas eu sou negrão, qual é o problema? O cara me chamou de negão, eu sou negão, pô. E aí ficou tudo bem, mas na realidade a gente tem que sim tomar cuidado, porque quem sofreu historicamente todo tipo de preconceito, enfim, foram os negros, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso realmente. E as pessoas são diferentes, se veem as coisas de maneira diferente. E o esforço nosso para que haja inclusão social tem que ser diário. Então eu peço a vocês que vocês assistam esses vídeos atentamente. Eu escolhi um filme, pessoal, também, um filme light, assim, a gente não está no momento de pegar um filme pesado e ficar se martirizando, barará. Eu peguei um filme light, acho que eu achei bonito, que tinha uma mensagem bonita, para que vocês assistam. Postei o link ali para que vocês tenham acesso, tem acesso no YouTube e também na Netflix, tá? Assistam e se divirtam também com essas figuras aí, que são exemplos de inclusão social. E se vocês quiserem pesquisar as entrevistas deles também, são bem legais. Tá, galera? Espero que tenham curtido. Bola pra frente, vamos lá. Tá bom? Em casa, né, galera? Em casa, com persistência. E vamos em frente. Pra gente se encontrar logo em seguida. Valeu? Grande abraço.